Sim, eu sei que isso aqui não é um vlog, mas vocês vão assistir do mesmo jeito, então bora aí pegando uma pipoquinha, uma aguinha, um café, entendeu? Sentando confortavelmente no sofá ou me colocando na TV da sala e me ouvindo enquanto limpa a casa, que eu sei que é o que vocês fazem com os meus vlogs, porque ninguém pediu o vídeo de hoje, entendeu? A verdade é essa. Comi paella no almoço, gente. Paella dá uma sede. Então trouxe bem minha garrafa de água. Ninguém pediu o vídeo de hoje, mas eu trouxe do mesmo jeito, entendeu? Acabou o primeiro trimestre de 2023 e eu pensei, por que não ranquear as minhas 20 leituras do primeiro trimestre? Na verdade foram 21 leituras. Separei aqui elas, sentei, fiquei 84 anos, entendeu? Colocando da primeira à última posição. Então aqui vai ter amor, mas também vai ter rancor pra compartilhar com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá pra esse vídeo. Gente, confesso pra vocês que foi um pouco difícil. As primeiras e as últimas colocações eu já tinha em mente. Acho que também são as colocações mais simples, né? Mas no meio ali, ficar definindo entre um livro e outro qual era a história mais, sabe, marcante, assim, foi um pouco difícil, porque tinham propostas diferentes, sabe? E essa é uma das coisas pra mim que é mais difícil nessa questão de avaliar montante de livro. Porque eu acho que cada livro tem uma proposta distinta, isso é natural. E eu não posso julgar o livro dentro da mesma régua, porque às vezes o livro se propõe a ser só um livro divertido, gostosinho de ler, e às vezes o livro se propõe a ser, né, uma trama super complexa que vai te fazer pensar sobre a finitude do universo. Então eu não acho que dá pra julgar muito na mesma régua. Tentei um pouco aqui, mas vamos ver no que vai dar. Enfim, já tô enrolando, já teve um monte de gente que saiu do vídeo, a vida ela é sobre isso. Lembrando que todos os livros que eu mencionar eu vou listar aqui embaixo, tá? Então lista com link de todos os livros pra vocês aqui. Mas chega de enrolação, vamos lá falar de livro. Primeiro lugar, sim, eu vou começar do primeiro pro último, porque eu sei que vocês estão loucos pra ver eu malhando o livro, falando mal, então vou segurar a audiência, né, gente, pelo entretenimento, a vida ela é sobre isso. Primeiro livro, meu favorito do trimestre até o momento, Uma Questão de Química, da Burning Garmus. Gente, eu amei esse livro com todo o meu coração. É uma trama que se passa ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. A gente tem como protagonista uma química e ela vai ter que lidar com o machismo na sociedade, né? Quando a gente fala de mulheres cientistas, hoje em dia já é uma questão, assim, meio desconexa. Então imagina isso 60 anos atrás. A Elizabeth, que é a protagonista, ela vai ter que lidar ali com o fato da profissão que ela quer exercer, do que ela quer fazer, da carreira que ela quer seguir, ao mesmo tempo em que tá criando uma filha mulher, é mãe solo, e tudo isso vai sendo ali, né, narrado e contado pra gente ao longo do livro. E é interessante ver a transformação dela de uma química para uma apresentadora de programas vespertinos, mais especificamente de programa de culinária, e como ela vai utilizar-se de ser química para isso e com isso impulsionar a vida de muitas outras mulheres. É um livro que traz várias críticas sociais e que faz a gente refletir sobre muitas questões, porque ele vai falar sobre o machismo intrínseco na sociedade, ele vai falar sobre feminismo, ele vai falar sobre religião, ele vai falar sobre maternidade, sobre família, sobre luto, enfim, gente, é uma gama de, assim, camadas e personagens e personalidades e questões que a gente vai destrinchando e se aprofundando conforme a narrativa vai acontecendo. E eu amei demais, indico muito pra vocês, foi uma leitura, assim, fantástica. O segundo livro, que eu confesso que eu fiquei ali naquela disputa pra definir qual seria o primeiro, foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que foi a minha primeira leitura do ano, e eu absurdamente amei esse livro, gente. Ele é fantástico, fenomenal, é um tapa na cara. Você mergulha em uma vivência que é de muitas pessoas e que, assim, você consegue sentir muito, sabe? O autor, ele conseguiu fazer isso, fazer você sentir o livro, a história, os personagens, a narrativa, tudo. E na trama a gente vai conhecer a história de um filho que acabou de enterrar o pai. E aí ele entra no apartamento do pai e ao entrar lá ele começa a reviver o passado. Então, a história de vida do pai, a história de vida da mãe, quando essas histórias de vida se cruzam, quando essas histórias de vida se separam, o que acontece ao longo disso. E a narrativa, ela não é linear, então ela vai, de certa maneira, ela tem uma linearidade, mas não é exatamente passo a passo, sabe? E a gente vai vendo muito do contexto familiar. Então, tipo, quando uma situação em específico abala ali
cada parte da família e essa situação é contada por cada parte da família, sabe? É um livro que vai falar sobre raça, sobre racismo, sobre vida social, sobre sociedade. E assim, é um tapão na cara. Eu não tava esperando, o plot foi tipo... Eu fiquei assim... em choque, porque você vai acompanhando toda a vida, né, desses personagens, todas as questões que eles passaram e de repente você toma uma flechada, assim, tipo, surreal. Eu amei, indico muito, eu acho que é um livro que merece muito ser lido porque faz a gente sentir na pele questões que muitos de nós só enxergamos de fora, sabe? E enxergar e sentir na pele essas questões é muito importante, então eu gostei demais dele, indico muito pra vocês. O terceiro lugar é ocupado por uma das minhas autoras favoritas, que é a Beth O'Leary. Gente, eu li Mesa para Um e assim, eu amei. Eu fui completamente surpreendida pela narrativa, pelo plot, pelo que iria acontecer quando chega ali nos 70% do livro, sabe? A história começa a caminhar, você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu só tenho 12 anos, entendeu? Eu tava, tipo, frenética e foi um livro, assim, fenomenal, porque ele promete coisas, mas ele não promete o que ele entrega, sabe? E eu achei isso fantástico. Mas a trama gira basicamente em torno da história de 3 mulheres. E aí a narrativa é cada capítulo pelo ponto de vista de uma dessas mulheres e a gente vai tentando entender qual que é a relação delas com esse cara, como é que esse cara consegue administrar essas 3 mulheres, qual que é o rolê ali, gente. E é meio bizarro, porque você vai pegando uma coisa ou outra, tem um quê de relacionamento abusivo em alguns momentos, porque eu sinto que essas mulheres, elas são muito dependentes desse cara, e esse cara parece que ele é completamente sem escrúpulos, sabe? Quando ele tá com uma, ele tá com uma, quando ele tá com a outra, ele nem pensa na outra, aí você fica tipo, mano, como assim? O que tá acontecendo? E você vai tentando cruzar a história, e assim, foi fenomenal, e realmente o plot me deixou chocada e surpresa. Eu amei e indico demais pra vocês. A quarta leitura, gente, foi um romance super gostoso que também teve um plot que eu não tava esperando. Eu caí assim, eu fiquei... Sabe você fica assim... Agora tudo faz sentido? Agora todas as peças se encaixaram? Foi basicamente assim que eu me senti. Tô falando de Os Sócios, da Olivia Viplies. Gente, esse livro, assim, foi maravilhoso. A trama gira em torno da história de um casal que se separou há um ano, assim. Eles começaram a namorar num casamento, que é o casamento do livro Os Padrinhos, da Olivia. Esse é um spin-off, mas não necessariamente você precisa ter lido um pra ler o outro, sabe? É bem tranquilo. E aí eles conhecem esse casamento, ficam juntos, namoram por 3 meses, só que eles moram em cidades muito distantes. Então o cara decide terminar porque, enfim... não vai rolar, sabe, seguir com esse relacionamento. Um ano depois, eles ainda estão meio borocochô, entendeu? Ainda, sabe, o sentimento ainda tá ali. E aí eles acabam meio que trabalhando juntos, então eles vão viver forçadamente, né, juntos ali. E nisso eles vão percebendo que realmente o amor não acabou, gente. O amor ainda está ali, o amor ainda está vivendo dentro do coraçãozinho deles. E a gente vai ver como é que eles vão lidar com esse amor, como é que eles vão lidar com trabalhar juntos. E assim, é um livro muito gostosinho de acompanhar. A protagonista, que é a Cindy, ela é uma mulher que tem várias questões ali, então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ela. E assim, o crescimento dela ao longo da trama é sensacional. O Kevin, ele é um homem preto, então vai trazer essa discussão também dentro do livro. Ele é super bem sucedido na carreira, mas ele saiu de um trabalho que não valorizava e obviamente que ele percebe que essa não valorização vinha por conta da cor da sua pele. Então todas essas questões são trabalhadas de uma maneira muito gostosa no livro, e apesar dela trazer essas questões sociais que são muito importantes, ela também traz o romance, que é muito divertido, muito sensual, e assim, gostei demais. O quinto livro, gente, A Voz do Coração. Eu amei este livro, foi uma leitura recente e assim, ele é fenomenal. A trama vai girar em torno da história de 2 narradores de audiolivro. A protagonista, ela se formou atriz, só que ela sofreu um acidente, perdeu um dos olhos e ela passou a interpretar então através da voz, né, narrando audiobook. E o nosso mocinho, ele é um narrador de audiobooks, mais especificamente de audiobooks sensuais, de romance, que é muito conhecido porque tem aquela voz, né, gente? Faz calcinhas tremerem. Só que a nossa mocinha, ela não gosta muito de romance, ela desacreditou do amor, sabe? Mas ela recebe uma proposta incrível pra narrar um audiobook de romance, que é da primeira autora que ela narrou há muitos anos atrás, e seria uma narração conjunta com o nosso mocinho. E aí eles dois vão começar a trocar mensagens, vão começar ali a se envolver um pouco enquanto estão narrando esse romance, e assim, coração quentinho, um amorzinho, nossa, muito bom, traz questões interessantes e obviamente se passa dentro do nosso mundo literário, que torna tudo ainda mais incrível. Sexto livro do meu ranking, Diz que Tem para Titias, da Jessie Quist Tanto. Gente, eu amei esse livro aqui. Li numa sentada, dei boas gargalhadas, mas assim, é o tipo de livro que você tem que esquecer um pouco o que tá acontecendo ao seu redor, entendeu? Você tem que dar uma fingida, porque assim, é uma trama muito vibe de Sessão da Tarde, é um livro que as chances das coisas que estão aqui acontecerem são muito baixas, então é um livro bem que
corre pelo lado da pista, sabe? Tipo, você fica, mano, não é possível que as coisas assim estão acontecendo desse jeito. Mas a trama, a protagonista, ela mata um cara. E aí ela liga pra mãe dela e a mãe dela coloca ali todas as tias dela em conjunto e elas têm que fingir que esse cara não morreu e ao mesmo tempo elas vão trabalhar num casamento que vai levar a empresa da família assim pra outro patamar. E quando ela chega nesse casamento, ela reencontra o amor dela de universidade, que foi o primeiro homem que ela amou na vida, e ela tá com um cadáver que ela mesma matou. Então assim, meu Deus do céu, como é que ela vai lidar com toda essa situação? É tipo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é um livro muito gostoso, muito divertido. A gente vai falar sobre cultura asiática também. E assim, foi muito legal de ler. Me lembrou muito Asiáticos Podres de Ricos, que eu amei. E me lembrou também muito a série Jane the Virgin, que eu gostei bastante de assistir, apesar de ela não estar no meio asiático. Mas assim, tem esse quê nesse estilo de comédia, sabe? E eu acho que quem curte vai gostar bastante. Inclusive, estou super ansiosa para a sequência. O 7º livro, gente, foi A Pequena Padaria do Brooklyn, da Julie Kaplan. Esse também foi uma leitura recente, mas assim, eu amei demais esse livro. É aquele romance que não é pesado, sabe? É um romance leve, é um romance pra você ler assim e aquecer seu coração, mas também pensar um pouco sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. E é uma protagonista que ela passa muito de ser aquela garota que tem medo das coisas, sabe? Pra ser mais aventureira, pra colocar a cara a tapa. Então, ela é britânica, ela é londrina, na verdade ela é uma lady, gente. E aí, a empresa dela vai enviar uma pessoa pra fazer meio que um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, e uma amiga dela, acaba não conseguindo ir, e ela vai. E ela vai assim depois de ter uma super decepção amorosa, né? Então ela tá com o coração partido. E chega lá, ela vai ficar numa casa que é em cima de uma padaria, que é da prima de um dos colegas dela de trabalho. E ela é muito focada em culinária, ela é colunista de culinária dessa revista, né? Então ela tá super empolgada com a padaria, tá super empolgada com a menina. E tem o Todd, que é esse colega de trabalho, que é primo da menina, e que está disposto a apresentá-la ao Brooklyn, sabe? A levar ela pra conhecer o Brooklyn, a levar ela pra conhecer Nova York. Só que ele é aquele cara super mulherengo, mas também super divertido, sabe? Aquela pessoa que você dá umas boas risadas. Então, basicamente é assim que é o Todd. E ela vai sentindo ali uma coisa por ele, só que ela percebe que da parte dele não é que não tenha sentimento, é que ele tem medo de se relacionar. Então, ela vai ter um pouquinho de dificuldade pra negociar esse boy aí. Mas eu amei esse livro, gostei demais, me diverti. Eu me identifiquei muito com a Sophie, com a forma como ela reagiu quando ela se mudou pra Nova York. E eu achei que foi muito parecida com a forma como eu reagi quando eu me mudei pra cá. Então teve essa conexão e eu acho que também por isso ele se tornou uma leitura favorita. Mas assim, indico demais pra quem gosta de romances leves e gostosinhos. Acho que vocês vão curtir A Pequena Padaria do Brooklyn. Eu tô falando super rápido pra não ficar um vídeo de 88 anos, né, gente? O 8º livro, O Amor da Minha Vida, da Rose Walsh. Gente, eu amei este livro, assim. Eu fui completamente surpreendida pelo plot. A Rose, ela gosta muito de escrever histórias sobre famílias, né? E eu particularmente gosto bastante também de tramas familiares. Eu acho que tem, assim, um quê super especial. Nesse livro em específico, a gente tem uma protagonista que ela é bióloga marinha. Ela já fez série pra BBC, ou seja, ela é um sucesso. E assim, há 4 anos ela tá lidando com um câncer, tá em fase de remissão. E o marido dela, ele é jornalista e ele escreve aquela parte de obituário de jornais, sabe? E aí, depois que ela descobre que ela está em remissão realmente, está sem células no corpo, né, de câncer e tal, o chefe dele pede pro marido escrever o obituário dela. Que é comum quando uma pessoa é famosinha, né, celebre, você ter o obituário meio que já pronto ali pra, caso aconteça alguma coisa, publicar. E aí o cara fala, ai, você é o marido dela, você é a pessoa que mais conhece ela, acho que, e os seus textos são muito bons, acho que seria interessante a gente já ter esse texto guardado. E aí ele começa a pesquisar sobre a história de vida da mulher dele. E ele descobre que sabe nada da mulher, entendeu? Que a mulher, meu amor, tem um passado mentiroso, porque nem o nome dela é o nome dela. E nisso a gente também tá, pelo ponto de vista dela, sabendo que ela tem um segredo. E que ela tá sem saber como contar esse segredo, mas que esse segredo tá meio que vindo à tona. As coisas estão começando a aparecer ali e a gente vai mergulhando nessa narrativa e tentando entender o que tá acontecendo, qual é o envolvimento deles, enfim, como é que as coisas estão se desenvolvendo. E, gente, é o livro, entendeu? O plot pra mim foi assim, meu Deus do céu, quase um colapso. Amei, indico demais pra vocês, acho que vocês vão curtir muito. Gente, tá muito engraçado porque eu coloquei o retorno do vídeo aqui, porque o microfone tá em cima da câmera e é onde fica a tela da câmera, então não consigo me ver. Aí eu tô me vendo aqui, eu tô me vendo grande e eu tô me vendo linda, eu tô me achando assim um cristal. É isso, interrompi o vídeo pra falar isso mesmo. O 9º, comi cabelo. O 9º livro,
releitura, né, Days Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu gostei bastante de fazer a releitura. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito incomodada com alguns tópicos, mais especificamente com os tópicos relacionados a drogas, sabe? Tipo, me incomodaram muito a normalização que tinha no livro, tipo, realmente, e ainda é um tópico que me incomoda, assim, a falta de resultado, sabe? Tipo, eu senti que os personagens, ok, várias drogas, nananã, mas depois todo mundo tá... Senti falta de... O que acarreta esse uso tão profundo e comum e diário de drogas? Enfim, senti falta disso. Mas, como eu já tava um pouco sabendo disso, né, quando eu fui fazer a releitura, não foi uma coisa que me incomodou. E eu gostei bastante, assim, do livro. Odiei o Billy. Gente, eu tenho um ranço do Billy. Eu sei que às vezes ele é legal, mas assim, eu tenho um ranço muito grande dele. Mas, assim, gostei bastante da Karen. Camila, nossa, cristal, maravilhosa. Da própria Daisy, mas assim, confesso pra vocês que a Daisy não é a personagem que eu mais tenho esse sentimento de proximidade. Eu tenho muito mais com a Camila e com a Karen. E assim, foi uma releitura muito gostosa. A série também foi bem legal de assistir. Então, estou no meu nono. Além de que eu amo esse tipo de narrativa, gente. Eu amo narrativas que são diferentes do convencional. Aqui é uma entrevista. Nossa, eu acho isso fenomenal. Eu acho que a gente deveria investir mais nesse tipo de história, assim, com narrativas diferentes, sabe? Cartas, entrevistas, enfim, esse tipo de narrativa, assim, que não é uma história sendo contada, eu acho muito... No fim, é uma história sendo contada, mas vocês entenderam, né? Eu acho isso muito legal. 10º é Conversando com o Ex, da Rachel Lynn Solomon, que eu não sei onde está meu livro. Eu fiquei caçando ele aqui, gente. Desculpa, fedeu-se, entendeu? Eu procurei tanto. Mas, basicamente, é uma trama que vai girar em torno da história de um casal, que eles são colegas de trabalho, não são um casal ainda, mas a rádio que eles trabalham não tá indo muito bem, sabe? Tá indo meio que mal das pernas. E aí, ela tem uma ideia pra um novo quadro na rádio, seriam 2 ex-namorados ali dando conselhos amorosos, só que sem money pra contratar. Então, o chefe fala, vai ser vocês dois ficam aqui tretando no trabalho o dia inteiro, parece 2 ex, então vai lá, faz o papel aí. E aí, eles começam, né, a fazer esse programa e o programa estoura. Só que no meio do caminho, eles dois acabam se apaixonando. E aí a gente vai ver qual que vai ser o BO, o que vai acontecer, como é que eles vão lidar com isso. Foi um livro muito gostosinho de ler, assim. É uma trama que aborda questões muito interessantes, muito especificamente sobre essa questão da rádio. Eu achei muito legal, porque realmente é um tipo de comunicação antiga, né? Apesar deles levarem a rádio pro podcast. Mas assim, de ver a rádio ser feita, de ver a paixão pela rádio, eu achei muito legal. Tiveram questões também no livro. Foi um livro que a gente leu no Lovers, que é o meu clube do livro dedicado a livros de romance. Se você ainda não conhece, clica aqui em Seja Membro. Então a gente discutiu bastante, mas assim, no geral foi uma leitura que eu gostei bastante e que eu indico pra vocês. 11º lugar, a duologia The Stars, da M. Night. Gente, eu gostei bastante dessa duologia. Ela me lembrou muitos romances que eu lia mais antigamente, assim, tem tempo que eu não leio, sabe? Aquele New Adult com um cara mais bad boy, uma coisa assim, sabe? Forte, um sentimento que te rasga a alma, basicamente assim. E eu coloquei a duologia porque eu acho que os dois livros se complementam muito, então não fazia sentido deixá-los separados. Então no final foram 22 livros que eu li. Mas os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited e a gente tem aqui uma protagonista que vem de uma família com dinheiro, né? Então ela vive ali de um lado da cidade que é todo bonitão e do outro lado tem um lado meio marginalizado. Ela perdeu o pai, a madrasta dela não é uma pessoa muito legal e ela tinha com o pai ali um compromisso meio de que sempre ficar olhando as estrelas, dava uma lembrança da mãe dela. Tinha uma questão assim emocional com relação às estrelas e ela sempre ia num terreno baldio que ficava do outro lado da cidade, que era o lado marginalizado, pra ficar olhando as estrelas. E é lá que ela vai conhecer o nosso protagonista, que vive, né, naquele lado ali, tem que trabalhar pra sustentar a casa, porque o pai dele tem problemas de saúde, então ele tem uma vida completamente diferente da dela, e isso faz, obviamente, com que o relacionamento dos dois acabe não sendo aceito pelas pessoas que estão ao redor. E aí a trama vai acontecer, né, a duologia no decorrer ali de alguns anos, então a gente vai ver esse término, a volta, enfim, o desenvolvimento do relacionamento do casal, e foi um romance muito gostoso de acompanhar, muito delicado, muito bonito, sabe, de ver assim, e que eu gostei demais e indico muito pra vocês. 12º lugar, O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. Gente, esse é daqueles livros assim de coração quentinho também, romance que você, sabe, vai se apaixonar pela trama, mas também não vai ter grandes questões. E o livro vai girar em torno da história de um casal que eles se conheceram meio que na infância ali, quando ela se mudou com o pai dela pra uma casa que era ao lado da casa da família dele, e eles criaram um laço de amizade muito
muito forte. Esse laço foi muito criado através da leitura dos livros. Eles liam, discutiam os livros que eles liam, então assim, né, já ganhei meu coração nisso aí. Só que aconteceu alguma questão que fez com que eles se separassem, e agora, anos depois, eles se reencontram. E a gente vai vendo um pouco de passado e presente pra tentar entender qual foi aí esse ponto de ruptura que acabou com a amizade desses dois, e também pra entender um pouco dos sentimentos deles hoje em dia. Eu gostei bastante, é uma trama divertida, emocionante também, é leve, mas também com aquele fundo de questões pra você refletir, sabe? E eu gosto muito da forma como a Christina Lauren, são duas mulheres, Christina e Lauren, elas criam narrativa, sabe? Eu gosto muito dos livros dela, então, enfim. Em 13º lugar, Lance Proibido, também da Olivia Viplay. Gente, eu amei, é muito gostosinho, muito divertido, é curto, então assim, leitura super rápida. E a trama vai girar em torno da história de uma fisioterapeuta e um jogador de futebol. A gente tá na Copa do Mundo do final do ano passado, o jogador é do time da Inglaterra e a nossa protagonista, ela foi convidada pelo padrinho dela, que é a fisioterapeuta do time da Inglaterra, pra trabalhar lá, né, como, enfim, ajudante, ali meio que estagiária. E aí ela chega, começa a trabalhar e o cara já demonstra de cara que não suporta ela, e ela não entende qual é o ódio que ele tem contra ela, entendeu? Só que conforme a trama vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo um pouco do porquê desse ódio, que na verdade sempre foi um amorzinho enrustido, né? Quem nunca? E a gente vai vendo, obviamente, o desenvolvimento do relacionamento deles, o medo que ela tem de se relacionar com ele, isso acabar ficando marcado na carreira profissional dela, mais do que o trabalho que ela fez com o time, os outros caras do time, que alguns são bem macho escroto, enfim, todas essas questões. Eu gostei bastante, é bem leve, bem rápido, sensuelo, então se você curte. E ele faz parte de uma série, eu não vi os outros da série, mas as autoras também são bem legais, se você quiser dá pra ler todos, ou dá pra ler individual também, porque é bem solto do outro, sabe? 14º lugar, Uma Duquesa Inesquecível, da Juliana Fernandes. Gente, coração quentinho. Eu acabei de perceber que foi o único romance de época que eu li no primeiro trimestre e eu fiquei em choque, porque assim, rainha do romance de época, amo romance de época, meu Deus, preciso ler mais. Mas esse aqui é o segundo volume da série Nas Brumas do Amor, que assim, eu amei o primeiro, eu tava super empolgada pra esse, a história da Jane. A Jane, ela é uma duquesa que é viúva, né, porque o marido dela morreu, só que foi pro futuro, na verdade, se você ler o primeiro livro, você sabe disso. E aí, ela acaba reencontrando um amor de infância, um cara que de primeira ali, acabou que o relacionamento não aconteceu, porque ele tinha, né, uma herança ali, uma família rica, ela já vinha de um negócio meio mais ou menos, aí a família dela também, a mãe tinha morrido, a madrasta era bem filha da mãe, o pai dela tava tipo, tô nem aí, e aí, enfim, agora ela é duquesa, esse cara volta, ele é coronel do exército, e ela vai ter que entender os sentimentos dela, lidar com, né, a sensação de abandono que ela teve quando eles dois terminaram, também com esse luto, porque ela queria que o relacionamento com o marido desse certo, e tudo isso vai sendo narrado ao longo da narrativa. Eu gostei bastante porque a Jane, ela é uma personagem que tudo que ela quer é afeto, sabe? Ela quer poder dar e receber afeto, porque foi uma coisa que faltou muito a ela ao longo da vida, e a gente vai acompanhando e entendendo um pouco mais sobre esses sentimentos e sensações da nossa mocinha. 15º, Diga Sim. É uma trama que se passa em Florença. Eu particularmente amo histórias assim. A gente tem uma protagonista que ela viaja, vai fazer um intercâmbio, né? Ela tá numa fase da vida de escolhas e medos, e ali ela tá com as oportunidades na frente dela, mas ela não sabe muito bem como lidar com isso. A gente tem um mocinho que também tá tentando entender seus sentimentos, e eles dois, dentro desse relacionamento que eles não sabem muito bem como é que vai acontecer, porque tem meio que um prazo, o que é que vai acontecer ao final desse prazo. E é interessante porque é um livro que se passa nos anos 90, e é uma sacada muito inteligente da autora isso, porque a história ela é marcada por encontros e desencontros, e se ela acontecesse nos tempos de hoje, não poderia acontecer, porque, né, a gente tem internet, telefone, redes sociais. Então, quando a gente fala de um personagem que está em outro país, nos anos 90, que acaba se desencontrando com o amor da sua vida, é muito mais creível que isso aconteça nos anos 90. Eu amei, e foi muito legal porque depois de algumas semanas eu fui pra Florença, e assim, eu vi muito do que os personagens viveram na cidade, e eu achei fenomenal. Então foi uma leitura super gostosa, sensuela, e eu indico pra você. 16º lugar, O Amor Não Tem Nome, da Lauren Kate. Esse daqui também foi um romance muito gostosinho, gente. A trama vai girar em torno da história de uma menina que ela... Uma menina não, né? Uma mulher. Mas ela acabou de se tornar editora
autora, não é editora. O cargo de editora na empresa é editora, sabe? E ela vai trabalhar com a autora favorita dela. Mas quando ela vai trabalhar com essa autora, ela descobre um grande segredo do mercado literário que pode explodir a treta toda. E aí ela vai se aproximar de um cara que é ali próximo dessa autora e ela vai conhecer ele e eles vão viver um enemies to lovers que assim, tenso. Não senti realmente que o plot fosse a descoberta ou esse segredo do mercado. O plot é muito dessa personagem, porque ela tem uma lista do boy perfeito, sabe, de tudo que o amor da vida dela precisa ter ou precisa ser para ser considerado o amor da vida dela. E ao longo da narrativa ela vai descobrindo que essa lista não vai dar certo, porque não é assim que você encontra o amor da sua vida. E foi muito bonito ver esse processo de desconstrução e reconstrução dela na fé do amor, sabe? Eu gostei demais e indico muito pra vocês. Bom, 17º lugar, Um Novo Amanhecer, da Nana Polvoli. Gente, esse livro eu li, logo no começo do ano. Foi interessante, mas assim, não sei, eu tava esperando mais. Não é que eu tava esperando mais. Nessa trama, a gente tem uma protagonista que ela perdeu o marido, perdeu o filho. E assim, ela tá, numa fase de depressão gigantesca, sabe? E aí ela lança um balão no céu pro marido dela, assim, ó, eu preciso de uma resposta, um sinal. Se você não me der um sinal, eu vou morrer. Ela literalmente está falando que ela vai se matar. E aí, um cara um cara com uma filha encontra. E o nome da mulher é justamente o nome da mãe da criança, que também morreu. Então ele sente que é um sinal pra ele falar com essa mulher, pra enfim, essa mulher não atentar contra a própria vida. E aí eles se aproximam e tem toda aquela mágica natalina, porque é um conto de Natal, né? Então, todo esse processo dela entrando na vida deles e dessa fragilidade dela e de tudo se desenvolvendo e tal. Eu gostei da história, assim, ela é bem natalina, é bem romântica, mas eu confesso que enquanto eu li, teve uma coisa que me incomodou muito, gente. É que ele é um romance hot, mas ao mesmo tempo, ele tem muito de religião, porque a fé e o Natal. E, gente, eu não sei se é surto meu. Me conta aqui nos comentários, vai. Vocês podem falar mal de mim nesse momento. Mas eu ficava um pouco incomodada que a mulher tava pensando em Deus em um parágrafo e 2 parágrafos depois ela tava pensando em sexo. Eu ficava um pouco... Me dava uma tela verde, entendeu? Gente, eu não sei, eu me sentia assim um pouco profana. Porque ao mesmo tempo que eu tava lendo a mulher falando do Senhor, ela tava ali embaixo pensando coisas profanas. E aí eu ficava... Entendeu? Então assim... Não, gente, eu posso ser aqui que seja um surto meu. Mas eu preciso falar, porque a sensação foi minha. É a minha leitura, né? Então, foi isso aí, família. O 18º livro foi Amor nas Entrelinhas. Gente, este livro, assim, falei pra vocês até no vídeo, entendeu? É a história do Rowan e da Sarah. Não, é Zara. Não sei falar o nome dela. Mas ela trabalha, né, no parque da família dele, que é tipo a Disneyland. A autora, ela criou a Disneyland sem citar a Disneyland, porque você não pode falar que é Disneyland. E ele, né, tem 3 irmãos ali. O pai, que foi quem criou toda a Disneyland, o pai não, o avô, acabou de morrer, deixou a herança pros 3 netos, só que pra esses netos receber a herança, são 3 ou 4 netos, mas pra eles receberem a herança, eles vão ter que seguir umas regras aí que o avô criou. E a regra pro Rowan é ele reformular alguma super atração do parque, sabe? Fazer alguma coisa diferente ali. E aí a Zara enfia uma ideia e tal, só que nessa ideia ela xinga o parque também, enfim, muito louca, tomada da cachaça. E aí ele fala, nossa, essa mulher é genial, chama ela, se aproxima, nananã, começa a trabalhar, eles começam a trabalhar juntos. Do meio pro final, legal, começo do livro, gente, eu queria morrer, porque assim, parece que o mocinho, ele é muito sem noção. Ele é tipo super privilegiado e ele é aquela pessoa que, nossa, se eu sou privilegiado, se eu posso estar aqui, qualquer pessoa pode estar aqui, entendeu? E aí ao longo do livro ele vai aprendendo o quê? Chegou um negócio, um pedido meu. E aí ao longo do livro ele vai aprendendo o quê? A ser gente. Eu achei muito simpático, entendeu? O fato de que ao longo do livro ele vai aprendendo a ser uma pessoa normal, né? E assim, foi muito interessante. Mas que morrer em alguns momentos, assim. Então, por conta disso, talvez ele tenha ficado aqui em 18º lugar, porque foi interessante, os hotzinhos assim era legal, mas tinha umas horas que eu queria morrer enquanto eu lia. Então, obrigada a todos. Em 19º lugar, Um Amor como Vingança, da Mônica Cristina. Eu acho que foi a expectativa que matou este livro pra mim, gente. Eu fui com muita expectativa. É um romance de 10 anos atrás, sabe? Romances de 10 anos atrás são muito diferentes de romances de hoje. E eu achei a mocinha
uma... Sabe, assim, ela foi criada por um pai super rico, mas ela foi criada ali quase como uma gata borralheira, sabe, meio Cinderela na casa da família. Então, foi basicamente assim. E aí o pai vende ela pro mocinho. Entre parênteses, é mais ou menos isso, porém não chega a ser isso. E aí ela vai morar na casa do mocinho. E ela tá tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer? Estou nervosa. E o mocinho tá gostando dela. Só que o mocinho tá puto de tá gostando dela, porque é uma vingança. Porque o pai dela destruiu a família dele e pegou a mãe dele, do pai dele, entendeu? E enfim, destruiu tudo. Então ele pegou a menina porque ele queria se vingar. E na cabeça dele, a menina era tipo Sharpay Evans, entendeu? Foi criada em berço de ouro. Nossa, estou bailando aqui, tudo lindo. Mas não era exatamente assim. E aí ele tá gostando da menina, mas ele não quer gostar da menina. Então ele era um grosso, um escroto, um babaca, um filho da mãe com a menina. E a menina tava tipo... E eu tava tipo... Sabe? E aí eu... Gente, não é possível, não é possível. E assim, depois ele vinha pedir desculpa. Depois ele ia lá e fazia a mesma merda. Gente, teve uma hora... Eu vou falar isso aqui. Teve uma hora que a menina quase morreu afogada. Porque ela falou pra ele que não sabia nadar. E ele falou... Ai, né? Ele levou ela no mar e pensou, ela tá tirando com a minha cara, vou largar ela aí. E a mulher quase morreu. Aí eu fiquei assim... Então foi basicamente isso aí, gente. Por isso que ele está em 19º. E em 20º vem Morder el Anzuelo ou Fisgados pelo Amor no Brasil da Tessa Bailey. Gente, por quê, né? Assim, foi a expectativa que matou o livro pra mim, entendeu? Eu tava esperando que ele fosse um cristal, assim como foi acontecendo naquele verão. Mas ele foi apenas um vidro. Assim, não é que é um livro de todo ruim, mas também não é bom, entendeu? Tem umas questões interessantes, tipo, assim, vamos lá. O protagonista, ele veio de uma família desestruturada. Tá louca, Alexa? Me matou quase. O protagonista vem de uma família meio que desestruturada. O pai dele era muito mulherengo, traía a mãe, sabe? Pegava geral, nananã. Então ele cresceu sobre essa sombra do pai. Porque eles são de uma comunidade muito pequena, todo mundo sabia, né, da história da família dele. Então ele cresceu ali, nossa, vem aí a segunda leva, né? O cara que vai pegar geral, nananã. Cresceu tanto com isso que até a mãe fez umas brincadeirinhas pra ele com isso, que ele foi acreditando que ele era a nova versão do pai dele. Então pegava geral, as mulheres usavam ele ali de step sexual, nananã. Só que ele não gostava disso, mas ele também não sabia como mudar. A questão toda é um plot interessante, achei o tema interessante, mas não foi trabalhado, entendeu? Faltou a Tessa Bailey lidar com a situação, entendeu? Botar o menino pra fazer uma terapia, botar o menino pra falar mais. Tipo, fica tudo implícito. Você cria na sua cabeça a história porque faltou escrever. Então, assim, foi basicamente isso que aconteceu. E o casal também, tipo, tem uma química, mas ao mesmo tempo você ficava... Vocês são lerdos? Então a minha vontade era perguntar, vocês são meio lerdos, né, gente? Porque não é possível. Eu entendi, eles tinham uma amizade, tava com medo de estragar a amizade, ele tinha esse estigma todo... Mas, entendeu? Tipo, você entende, mas você não se convence? Foi basicamente assim que eu senti. Então, foi o piorzinho, gente. Peço perdão a todos aí, quem gostou também. Mas aconteceu naquele verão, pisa com gosto. E aí, menção honrosa aqui, a cena extra de Uma Farsa de Amor na Espanha, que eu li. Foi muito gostosinha, mas eu não consegui encaixar ela aqui no meu ranking de leituras. Especialmente porque são só 3 cenas, né, gente? Não é nem um conto, não é uma história. Então, só queria fazer uma menção honrosa. Achei muito gostosinho. Está grátis no Kindle. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E é isso aí, gente. Basicamente, este foi o meu ranqueando as minhas leituras do primeiro trimestre. Me conta aqui nos comentários se você leu algum dos livros que eu li, o que você achou, como seria o seu ranking. Eu vou deixar aqui o ranking no box de informações. Como foi o seu ranking do primeiro trimestre? Ó, esse é o momento, abre teu Scooby ou abre onde você anota seus livros, faz seu ranking e me conta aqui embaixo. E se você curtiu esse tipo de vídeo, se você gostaria que tivesse de outros livros dos próximos trimestres ou de outros tipos de livro também, me conta aqui nos comentários. Se vocês curtiram, joinha pra mim, se inscreve, ativa as notificações. Se você ficou até aqui, obrigada, você não soltou minha mão. Mesmo que não fosse um vlog, cara. Tá no meu core você, viu? Grande beijo a todos. Ai, minhas pernas tá doendo, fui pra academia, gente, sem condição. Tchau.